Você tá feliz com o resultado do Game Awards nos últimos anos? Você pode até dizer que sim, mas saiba que existem pessoas que estão tão insatisfeitas com o Game Awards nesse momento que devem estar pensando algo do tipo, pô, bem que o Game Awards podia nem existir, né? Nada a ver esse negócio aí. Olha em 2024, Astro Bot ganhou, velho, contra Balata, mas sendo um evento desse tamanho, será que daria certo por outra coisa no lugar, talvez? Algo que escolhe direito o jogo do ano? Cadê E3? Ou então aquele Golden Joystick lá? Bom, vamos começar do começo. Pra você que não sabe o que é ou não tá muito familiarizado, o Game Awards é um evento de jogo que tem aí todo ano. Aí nesse evento eles anunciam vários e vários jogos novos que vão sair e tal, ou console, e coisas relevantes pro mundo gamer. Uau. Mas o mais importante mesmo é que eles mostram qual foi o melhor jogo de cada categoria lá que eles têm. Como, por exemplo, o melhor jogo multiplayer do ano, o melhor jogo de ação, o melhor pipipipopopó e o principal, o jogo do ano. Muita gente até se refere ao Game of the Year como o Oscar dos videogames. Bom, o Game Awards surgiu em 2014 e foi esse cara que criou, o Geoff Keighley, que é o mesmo cara que apresenta o Game Awards. Olha que legal esse cara, olha que bonitinho aí. E bom, a gente pode até dizer que eles tentam fazer uma boa seleção de jogos aí, mas vai ter vez que nem eu nem você vamos achar essa escolha de melhor jogo necessariamente o melhor mesmo e tal. Um exemplo que eu posso dar é o que eu mencionei no começo do vídeo, que é o tão polêmico Astro Bot de 2024, que ganhou o jogo do ano contra Black Myth Wukong, Elden Ring, a DLC, Metaphor, Final Fantasy VII e Balatro. Esse aí foi o caso mais recente dessas polêmicas daí do Game Awards, mas não é de hoje que eles decidem uns jogos meio pá pra essas categorias. Um exemplo bem polêmico também, mas um pouco mais antiguinho, foi o caso do Red Dead Redemption 2, que perdeu pra God of War em 2018. Claro que God of War é maneiro e tal, mas Red Dead, maluco, ele não ganhar o jogo do ano, apesar de ter ganhado o prêmio de melhor narrativa, melhor trilha sonora, melhor design de áudio e melhor performance. O que custava dar o jogo do ano também, né, pro bichinho? Pro jogo que faz com que as bolas do cavalo diminuem no frio. Um pouco mais pessoal agora meu, foi o caso do Outer Wilds, que tadinho, concorreu pra algumas categorias em 2019, mas ele não ganhou sequer um prêmio. Eu fui conhecer Outer Wilds em live recentemente, quando eu descobri o quão maneiro, quão bom e genial esse jogo é. Mas não, ele não ganhou um prêmio, uma categoria, nada. Mas também tiveram casos, óbvio, que não criticaram tanto assim, e até que a internet concordou bastante, como foi o caso do Baldur's Gate 3 em 2023, que realmente eu não vi quase ninguém reclamando sobre isso na época, já que a opinião geral do jogo é que ele é bem bom. Eu nunca joguei, mas é o que dizem aí, né? Ele é bom. Se tá na internet, deve ser verdade. Tá bom, você entendeu isso, mas o que acontece, cara? O negócio realmente do Game Awards é o nível de relevância que eles têm na internet. Tipo assim, se eles escolhem um jogo como o jogo do ano, aquele jogo vai ser falado por 2, 3 meses e não vai sair da boca do povo por muito tempo. E aquele jogo vai ter muita atenção, vai vender pra cacete. Isso principalmente se for uma escolha polêmica. Você lembra da EA? É E3, não é EA. Eu falei errado, é E3. Quando o cara não presta atenção no roteiro, é isso mesmo que acontece. É E3, não é EA, é isso. Que era uma feira de jogos que existia uns anos atrás. Ela era bem parecida com a BGS, eu acho. Eu não tenho certeza dessa parte, mas eu sei que ela tinha um palco. E que boa parte dos jogos que eram anunciados em grandes eventos eram anunciados na E3, já que ela era um dos principais eventos pra isso. Você reparou que eu tô dizendo era, né? Pois é, o problema foi que ela começou a cobrar tão caro para as empresas anunciarem seus próprios jogos lá, que as empresas começaram a migrar ou para seus próprios eventos, como o PlayStation, ou para outros eventos menores que existiam na época. Isso com certeza abriu mais espaço ainda pro Game Awards. Já tinha uma relevância na época? Tinha, mas ajudou, porque a partir disso o Game Awards começou a ser o principal evento para as empresas anunciarem seus jogos lá. Prova disso foi os grandes anúncios que vieram aí, como por exemplo The Witcher 4, que foi anunciado em 2024, o que é realmente muito impactante dado o tamanho da comunidade do The Witcher 3. Ou o Split Fiction, que também foi anunciado em 2024 no Game Awards, que é o jogo aí dos mesmos desenvolvedores de Take-Two. Muita gente fala que foi o Game Awards que acabou com a E3, mas muita gente também fala que foi a E3 que
se matou sozinha, porque ela era administrada quase que literalmente por um povo. Nesse ramo aí de escolher o melhor jogo de tal coisa, também existe o Golden Joystick Awards. Muita gente prefere considerar a decisão do Golden Joystick do que o próprio Game Awards. Acontece que nesse evento, o Golden Joystick, os jogos são escolhidos de uma maneira diferente do que o Game Awards. Eu já vou chegar nisso, já vou explicar já. O problema realmente é o alcance e a relevância que eles têm. Pois, tipo assim, provavelmente, talvez você não tenha nem sequer ouvido sobre ele antes de eu falar pra você agora. Se liga, o Golden Joystick, ele já teve um alcance aí de 37 mil pessoas simultaneamente assistindo a live deles. Isso já é coisa pra cacete. Quem dera se eu tivesse tanta pessoa assistindo as lives. Mas isso não é nada comparado com os mais de 1 milhão de pessoas assistindo o Game Awards no YouTube no ano passado. Pois é, deu pra sacar que a concorrência não é tão... Bom, vamos falar como que eles escolhem o melhor jogo para cada categoria no Game Awards. Primeiro, deixa eu te explicar como que funcionam os júris. Para decidir quem ganha, o Game Awards tem os júris. E esses júris são sites de notícias de jogos, como a IGN, o GameSpot, o David Jones. Aí também tem alguns influenciadores e youtubers por aí que eles selecionam. Esses caras aí, eles fazem o papel de fazer um jogo concorrer a alguma categoria. Aí, quando chega a hora da votação mesmo, eles ligam ali pra Nintendo e pra PlayStation perguntar qual que eles querem e tal. Tô brincando, tô de mostradinho. Quando chega a hora, eles fazem a votação acontecer. E aí a votação funciona assim: 90% do poder do voto vai para os júris. E aí o resto, os 10% que faltam, vem do voto que eu, você e qualquer pessoa da internet dá. Sim, só 10%. Ou seja, se todos os influenciadores, sites, revistas votarem em um jogo como o Donkey Kong Bonanza pra ganhar, que é um jogo que concorreu esse ano, em 2025, mas se todo mundo da internet, todo mundo que joga videogame for lá e votar em Silksong, por exemplo, aí dane-se. Quem vai ganhar é o Donkey Kong Banana, porque teoricamente só 10% dos votos foram ali pro Silksong e 90% foi pro Donkey Kong. Injusto? Talvez. Mas é aí que vem o grande pulo do gato. Será que se o voto fosse 100% do público, será que não viraria bagunça? Que nem era como, por exemplo, na Mob Vote do Minecraft. Era uma votação que tinha todo ano pros players irem lá e votar no que os desenvolvedores vão adicionar no próximo ano dentro do jogo. Mas que começou a virar ladainha quando em um ano tinha um villager mago de gelo foda, picoso, participando da votação, e aí de outro lado tinha uma vaca meio meh ali, meio pá, mas pelo menos ela era um pouco interessante porque ela andava e colocava flor, assim, era um negócio... sei lá, enfim. Mas aí também tinha participando da votação a Lula que brilha. Adivinha qual ganhou? Pois é. Muita gente fala que isso foi por causa de um youtuber grande que teve aí, que falou para os seus seguidores votarem zoando e tal. Eu não sei se é verdade, mas realmente é algo que poderia muito bem ter acontecido. E com certeza seria algo que também poderia ter acontecido no Game Awards. Bom, de uma maneira ou de outra, no Game Awards eles ainda dão um gostinho pra gente com a categoria Vozes dos Jogadores, que é a única categoria que os jogadores têm 100% do poder de voto. E aí não tem as revistas, os sites, o David Jones. Não é uma categoria tão quanto o jogo do ano, mas é alguma coisinha ali. Fazer o que, né? Dito isso, sinceramente, eu acho que o Game Awards tá mais pra você ver do que realmente ser ouvido em alguma categoria, em alguma coisa que você queira, porque realmente não dá pra sentir realmente que o seu voto tá fazendo alguma diferença ali, né? Bom, vamos lá. Eu acho que o Game Awards é sim importante tendo o alcance que ele tem. É o famoso Oscar dos jogos, né? Como eu disse, o jogo que ganhar vai ficar na boca do povo por muito tempo. O jogo vai vender muito mais do que vendia antes, isso você pode ter certeza. E se esse jogo for um jogo independente ainda por cima, você é louco. Só de um jogo ser indicado ele já ganha atenção pra cacete. Imagina se ele ganhar. Vê o caso do Balatro, por exemplo. Você provavelmente nunca nem tinha ouvido falar de Balatro antes dele ser indicado pra jogo do ano em 2024. E não vem falar que você conhecia não, mano, porque é mentira. Você tá mentindo, vagabundo. Eu, depois que eu vi que um jogo de carta tinha sido indicado pro jogo do ano, eu me interessei de saber o porquê que ele tinha sido indicado, né? O jogo é muito bom pra falar nisso, mas esse não é o ponto. Mas eu acho que da mesma maneira que foi a E3, o Game Awards vai continuar sendo relevante aí até as pessoas, as empresas começarem a enjoar dele e da maneira que eles fazem as coisas. Aí pode aparecer outro evento grande de novo e aí pegar o lugar dele, dominar de novo. É claro que o Game Awards é importante, mas é tão importante quanto qualquer uma que tivesse no lugar dela. Se fosse um evento meu, o Dani Awards, e tivesse o mesmo tamanho deles e fizesse alguma coisa parecida, eu poderia ser um ótimo concorrente pra eles. Só que não me entenda mal, o Game Awards não é importante porque a decisão deles é unânime
anime e é a verdade de todas as verdades. Não. O Game Awards é importante porque eles movimentam a indústria dos jogos de uma maneira que ninguém faz. E, de novo, isso por causa da relevância que eles têm. Bom, se você passou esse vídeo todo querendo saber a minha opinião sobre o Game Awards, eu, sinceramente, tô cagando e andando. Eu só aproveito o hype pra fazer live vendo, que nem boa parte dos streamers por aí no mundo. Olha aí a minha reação em live vendo o jogo que ganhou esse ano. Mon ami, Clair Obscur, Expedition 33! Uau. Eu gosto bastante da ideia de um jogo independente ganhar a atenção que ele ganha quando ele é indicado a alguma categoria, como o Outer Wilds, que eu comentei lá atrás, o Balatro em 2024, o Ball X Peach, Ball XP, Ball Peach, que eu conheci esse ano no Game Awards, por exemplo. Enfim, gente, acabou. Obrigado, membros do canal. Compartilhe o vídeo com seu crush de anime favorito. Tchau.